Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Quero compartilhar com vocês hoje o Salmo de número 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. São apenas 2 versos que têm uma grande mensagem para todos aqueles que creem em Deus e querem viver para a glória de Deus. O texto da palavra do Senhor diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor mostra que Deus criou todas as coisas e depois criou o homem. E tudo que ele criou com um propósito, para que ele fosse glorificado. Ou seja, qual é a finalidade que Deus criou todas as coisas e o homem? Louvar ao Senhor, glorificar e ter prazer nesse Senhor, em nosso Deus. Esse é o propósito, a finalidade da criação, glorificar a Deus. Porém, sabemos que o pecado destruiu tudo isso, nos afastou de Deus, nos afastou da glória de Deus, nos afastou de um relacionamento profundo com Deus. E para retornarmos a esse propósito, nós precisamos de Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, Ele nos restaura ao propósito pela qual nós fomos criados. Por isso que em vários textos da palavra de Deus, você vai ver, você vai ouvir, você vai ler, você tem que entender e compreender que as Escrituras Sagradas nos orienta a louvar e a adorar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. No Salmo 117, nós vamos ver que o salmista, primeiramente, ele dá uma ordem. Que ordem? Louvai ao Senhor. Então ele está dizendo que nós temos que louvar ao Senhor. E louvar não é apenas cantar maravilhosamente bem. Louvar não é tocar um instrumento perfeito. Louvar não se diz respeito somente a isto. Você não precisa cantar, você não precisa tocar algum instrumento para louvar ao Senhor. Basta você ter um desejo profundo de louvar ao Senhor. Pode ser com palmas, pode ser com palavras, pode ser em oração, pode ser cantado mesmo, afinado ou desafinado, mas algo que saia lá do teu coração. Então a ordem é louvai. Mas para quem o texto está dando esta ordem? Ele diz aqui, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Ou seja, todas as nações, todas as pessoas devem louvar ao Senhor. Eu gosto muito do Salmo de número 150. No último verso diz lá, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então ele está dizendo que todas as pessoas devem louvar ao Senhor. Todo aquele que respira deve louvar ao Senhor. Então a ordem é clara, louvai ao Senhor. E quem deve louvar ao Senhor? Eu, você, todas as pessoas devem louvar ao Senhor. O grande problema é que muitos não entendem, não compreendem esta ordem, não creem em Deus, acham que é uma história, acham que é uma fábula. Não, Deus é real e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Mas o texto não para por aí. Ele expõe razões pela qual nós devemos louvar ao Senhor. E ele coloca aqui, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Nós já explicamos aqui o que é misericórdia. Então Deus é misericordioso para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que nele esperam, para todos aqueles que buscam de todo o coração. Deus é misericordioso. Nós oramos, Senhor, tem misericórdia. Mas é claro que ele vai ter misericórdia. Se você o ama, se você o busca, se você clama por ele, ele terá misericórdia. E ele vai derramar sobre nós a sua graça. Então, nós louvamos a Deus, porque ele é misericordioso para conosco. Esta é a primeira razão pela qual nós temos que louvar e adorar ao Senhor. Porque o que nós merecíamos era irmos para o inferno, mas por causa da grande misericórdia de Deus, ele retira isso de sobre as nossas costas e nos dá a certeza pela fé em Cristo Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador, de ir para o céu. Então, esta é a grande misericórdia de Deus. O que eu não mereço, o que eu mereço, ele não derrama sobre mim, que é o inferno. Então, a primeira razão pela qual nós devemos louvar e adorar ao Senhor é por causa da sua misericórdia. Então, queridos, só para relembrar, ele dá uma ordem: louvai. Para quem? Para todos aqueles que respiram, para todas as nações, para todos os povos, para mim, para você, louvar ao Senhor. Por quê? A primeira razão, porque grande é a sua misericórdia. Mas o texto não para por aí. Ele nos cita uma segunda razão pela qual nós devemos louvar e adorar ao Senhor. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. A palavra subsiste significa que existia antes. Então Deus é fiel de eternidade a eternidade. Deus será sempre fiel. Fiel aos seus decretos, fiel aos planejamentos que ele tem, fiel ao seu amor para conosco, fiel em tudo que está escrito aqui e vai se cumprir. Deus é fiel. E ele prometeu lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva, que viria o Salvador. E a fidelidade dele se cumpriu. Cristo veio para morrer na cruz por nós, porque Deus é fiel. Se você clamar, se você buscar, Deus é fiel para contigo. E tudo aquilo que você necessita, Deus vai fazer. Ou aquilo que você pede, ou infinitamente melhor do que você tem pedido. Porque ele é fiel, ele ouve as nossas orações e ele responde às nossas orações por causa da sua fidelidade. Então, se Deus é fiel, eu tenho que louvar a Deus porque ele é fiel para comigo. Você tem que louvar ao Senhor, porque se você o busca, Deus é fiel para contigo. E ele é fiel em todas as suas palavras. Então, irmãos, não há razões para que você não possa louvar e adorar ao Senhor. Porque nós temos razões de sobra nas Escrituras Sagradas. E olha que nós só listamos duas, mas temos razões de sobra aqui para que possamos louvar e adorar ao Senhor. Ele compartilha somente duas, a misericórdia e a fidelidade. Mas só para você pensar, só porque você respira, você tem vida, você caminha, você tem razões de sobra para louvar ao Senhor. Há muitos que não caminham por causa de um acidente ou por causa de uma enfermidade, mas o seu coração é um coração de adorador.
Eles, mesmo nas suas deficiências, eles louvam, eles adoram ao Senhor. Então, queridos, você tem razões de sobra para ser um verdadeiro adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade, que louva ao Senhor em espírito e em verdade. Então, irmãos, esse texto do Salmo 117 mostra para nós que nós somos infiéis, porque nós não obedecemos à palavra do Senhor. Infiéis por quê? Porque se é uma ordem para que possamos louvar ao Senhor, por que nós não louvamos? Por que nós negligenciamos isso? Se Ele deu razões aqui para que pudéssemos louvar ao Senhor, por que nós não louvamos? Então, eu queria deixar esta mensagem para você. Seja você também um adorador, porque Deus tem dado esta ordem: louvai ao Senhor. Porque Deus foi misericordioso para contigo. Porque Deus é fiel. A fidelidade dele subsiste sobre você. Basta você confiar. Basta você crer. Basta você se entregar ao Senhor. E eu quero concluir dizendo um texto que eu gosto muito nesse texto, na palavra do Senhor, que está em Lamentações 3, 22 e 23. Que fala que a misericórdia e a fidelidade do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então, Deus renova sobre você a cada manhã a misericórdia e a fidelidade dele. Creia de todo o teu coração. Não temas, não te espantes, creia. Não importa o que as pessoas vão dizer de você, creia em Deus. Entregue a sua vida para Ele e louve, seja em qualquer situação, seja em qualquer luta, seja em qualquer tribulação, seja em qualquer felicidade, louve sempre ao Senhor, porque fica bem louvar ao Senhor. O Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Então, louve ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas na sua vida. Vamos orar, queridos? Senhor, é tão bom saber que o Senhor espera de nós algo tão simples, mas tão maravilhoso, que é louvar ao Senhor. E nós temos razões, ó Pai, de sobras, para que possamos louvar e adorar em espírito e verdade. Aplica esta palavra em cada coração, moldando o nosso coração, a nossa maneira de ver, de entender a Tua palavra e sermos realmente verdadeiros, homens e mulheres que louvam e adoram ao Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos pensamentos errados, o nosso falar, ó Pai, errado, o desejo do nosso coração errado. Perdoa, Senhor, para que possamos não pecar mais contra Ti, mas procurar sempre vigiar e orar para não cair nas tentações, vivendo como verdadeiros servos que Te adoram, que Te louvam de todo o coração. Entra, Senhor Deus, em cada lar, em cada família, em cada casamento, restaurando, edificando, fortalecendo, sustentando, amparando, trazendo diálogo, trazendo paz, revitalizando o amor. Coloca a Tua mão sobre os nossos filhos, livrando-os de todo mal, de todo vício, de toda violência, de amigos que destroem, Senhor Deus, o caráter dos nossos filhos. Coloque pessoas que edifiquem o coração dos nossos filhos aos Teus pés. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos, hoje e sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.